De tudo quanto foi profetizado na Bíblia, um dos grandes profetas que nós temos na Bíblia era Jesus, quando cá esteve. E ele deixou-nos marcas muito precisas do que aconteceria pouco antes da sua breve vinda. Ele disse: eu vou, mas voltarei outra vez. Mas antes disso vão acontecer determinadas situações que nos têm seguido e que a mim me chamam muito, muito a atenção. Mas se eu morrer, como é que eu estou? Depois da minha morte, poderei modificar alguma coisa? Então, como é que eu estarei quando morrer? Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Eu gostaria de falar convosco sobre um assunto que me toca particularmente a mim. Desde sempre sou um pouco obcecado por aquilo que há de vir. E o que há de vir é aquilo que ainda não aconteceu, obviamente. Mas o que é que já aconteceu? De tudo quanto foi profetizado na Bíblia, um dos grandes profetas que nós temos na Bíblia era Jesus, quando cá esteve. E ele deixou-nos marcas muito precisas do que aconteceria pouco antes da sua breve vinda. Ele disse: eu vou, mas voltarei outra vez. Mas antes disso vão acontecer determinadas situações que nos têm seguido e que a mim me chamam muito, muito a atenção. Vêm todos bem descritos nos Evangelhos, em Mateus no capítulo 24, todo o capítulo 24 de São Mateus, São Marcos no capítulo 13 e São Lucas no capítulo 21. Estes três textos bíblicos que se completam, repetem muitas situações porque essas não se podem, digamos, esquecer. E se nós estivermos atentos a tudo quanto está descrito, se calhar poderíamos chegar à conclusão seguinte: agora, o que falta? Com isto tudo, o que é que falta? Estou convencido que falta muito pouco. Gostaria de nós recapitularmos um pouco aquilo que Jesus disse no capítulo 24 de São Mateus, que me parece que é onde há uma descrição mais detalhada. Jesus fala de uma série de acontecimentos que haveria guerras, haveriam rumores de guerras. Eu não sei se isto é novo para vós, se estão ao corrente do que se decorre no noticiário em geral. Há guerra, mas aonde? Não muito longe de nós. Falamos, por exemplo, de Israel, falamos da Rússia e da Ucrânia, mas há rumores de guerras. Que rumores são esses? Um dos rumores, não sei se já ouviram falar, não notifiquei isso há pouco, parece que a China pretende apropriar-se de Taiwan, que já foi em tempos uma península sua e que está disposta, se não houver vontade própria, a entrar pela força. O que é isso? Mais uma guerra? Ou é um rumor de guerra? E muito mais outros acontecimentos têm sucedido. Um episódio que eu vivi há bem pouco tempo, há cerca de 2 anos, no México, numa zona onde depois houve um grande tufão que passou por lá e que destruiu muito, em Cancún. Foi antes. Estivemos lá uma semana
Nessa semana frequentámos a praia, então vamos para aproveitar um pouco águas mais moderadas, mais quentinhas, e não apenas a nossa praia aqui de Setúbal, que é particularmente gelada, fresquinha. E o que me chamou a atenção foi o seguinte: durante 7 dias, uma semana, não vi maré alta e maré baixa. Só vi maré alta. Mais nada. Mas o que é que se passa? Porquê que não há as marés? O que é natural junto ao mar. Só um pequenino detalhe. Durante essa semana, a praia de Cancún, na zona de Cancún, recuou 3 metros porque não havia maré baixa para repor a areia como devia ser. Que eu tivesse contado, 12 coqueiros caíram, arrancados pela raiz. Não há terra. Em frente ao hotel onde estávamos, isso não aconteceu, porque eles conseguiram pôr uma barreira, porque tinha sido anunciado isso, e a barreira era um caminhão tire, ou antes 2 caminhões tires, um saco só com areia. Extremamente resistente. Estão a ver o que é que foi necessário fazer para vencer a natureza. Não há muito tempo, no mês de outubro, se bem me lembro, estava deitado em minha casa, dormir, a minha esposa ao lado, de repente sinto-me sacudido. Ainda olhei, não seria a minha esposa, por acaso, com algum pesadelo a sacudir-me, mas a sacudidura era demasiado repetitiva para ser feita por alguém. E os armários em minha casa começaram a ranger. O que é que se passa? Durou uns quantos segundos, segundo a estatística foi 1 minuto e 3 segundos, e a minha esposa acordou-a sobressaltada como eu, perguntou: o que é isto? Eu disse: olha, parece ser um terremoto. E foi. Nós estamos numa zona onde isso é possível. Em 1755 já houve um que destruiu a cidade de Lisboa, que depois foi reconstruída de novo. E estamos em cima de 2 placas tectónicas que se movem. Mas foi a primeira vez na minha vida que senti a minha cama a tremer e não era eu a ter um pesadelo. Terremotos, maremotos, tufões. Não muito longe daqui tivemos também situações semelhantes. Uma situação natural que existe já há muitos anos, mas com uma amplitude tão grande que consequências disso, inundações, mortes, destruição, etc, etc. Tudo isto está profetizado nestes capítulos. Tudo isto não deveria ser novidade para nós. A novidade é que Jesus dizia: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Versículo 14 de Mateus, capítulo 24. Este Evangelho do Reino já foi pregado em todo o mundo? Não até há pouco tempo. Havia um só país onde o Evangelho não tinha entrado. A mensagem do Advento não tinha ainda entrado, que era a Coreia do Norte. Eles têm um controle excessivo para controlar as pessoas que vêm, o que vêm fazer, o que quer, etc, etc. Mas já entrou, já começou a entrar. Portanto, agora já não há muito onde o Evangelho necessite penetrar neste mundo. Talvez muitas pessoas não ouvem. Mas isso é por vontade própria. Não é que o Evangelho não tenha entrado. Não é que a pregação não tenha entrado. Por falar nisso, estivemos em São Vicente e fomos assistir a um culto na igreja de São Vicente, já há uns quantos anos atrás, e foi muito bom. E é bom, quando nós chegamos a um sítio qualquer que não conhecemos e sabemos que há irmãos nossos, sentimos um apoio completamente diferente. Todos nós nos sentimos
em casa. É isso que Jesus quer. Jesus está a preparar um terreno, porque ele diz também, no versículo 22 do mesmo capítulo, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, esses dias são abreviados. E quem são os escolhidos? Quem são os escolhidos? São aqueles por quem Jesus chorou. São aqueles por quem Jesus orou. São aqueles por quem Jesus morreu, mas graças a Deus ressuscitou. E ele conseguiu fazer o seguinte: até na sua morte adorou no sábado. Até na sua morte adorou no sábado, ou seja, não teve obra sua no sábado. Estava em repouso. Já reparamos? No versículo 33 nós lemos o seguinte, um alerta para mim e para cada um de nós. Vós, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Ou seja, isto está a acontecer. As coisas estão próximas à porta. O aviso de Jesus é, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que eu estou próximo às portas. E dá um conselho muito prático e muito bom. O versículo 42. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E quem sabe? O próprio Jesus dizia, eu não sei, apenas o Pai. O que faz Jesus hoje? Neste momento, o que é que Jesus está a fazer? Segundo o que nos diz o livro do Apocalipse, e gostaria que agora nós focalizássemos mais no livro do Apocalipse, segundo o que diz Jesus em Apocalipse, ele está no santuário celeste. E o santuário celeste, como se recordam, é uma cópia, ou antes, o santuário terrestre é uma cópia daquilo que foi dado e mostrado a Moisés para construir. Quando construiu o santuário, que foi local de adoração enquanto o povo de Israel atravessou aquele deserto. E tem dois compartimentos, o edifício, o lugar santo e o lugar santíssimo. Conhecemos o ritual do santuário. É no lugar santíssimo onde se encontra Jesus. O que é que fazia o sumo sacerdote quando entrava no lugar santíssimo? Qual era a sua missão? Interferir pelos pecados. Os pecados entravam todos os dias aonde? No lugar santo. E depois era tudo transportado para o lugar santíssimo e agora era tomada a decisão. Se alguém tivesse ocultado algum pecado e tivesse solicitado que fosse intervindo ou se fosse interferido por Deus no lugar santíssimo, o que é que acontecia ao sumo sacerdote? Ele morria. Por isso é que ele ia com uma corda atada à cintura. Se não mexesse, estava morto, era retirado. Portanto, é o local das decisões. É aí que Jesus está. A tomar decisões. Desde quando? Desde 1798. Em 1844, quando entrou. Nós conhecemos estes episódios, não vamos repeti-los. E eu gostaria que,
se passasse um cântico dos arautos do rei, e vamos ouvir com atenção a letra. As promessas de Deus não falham, com certeza se cumprirão. Pode até demorar, podem muitos duvidar. Deus é Deus, sua palavra não falhará. Se quiserem zombar ou até gargalhar, nada altera o que será. Pois no tempo de Deus, na sabedoria do Pai, você pode esperar, Pode confiar, pode anunciar que acontecerá. assim foi nos dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar. Até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, Quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos finalmente creram, quando tristemente compreenderam, se Deus diz, assim será. O relógio de Deus não para, e a hora já vai chegar. Põe tua fé no Senhor, põe tua vida no altar. Fica em paz, teu lugar garantido está. Se ao teu lado caírem, estende a mão, os ajude a levantar. Pois o povo de Deus, o remanescente do Pai, não irá desanimar, vai triunfar, vai anunciar. Breve Jesus voltará, logo Jesus virá, logo o céu se abrirá. Que grande dia, que alegria, vê-lo enfim chegar. Assim foi nos dias de Noé, assim vai ser bem no final. Muitos não vão acreditar. Até que veio a primeira gota, até que o céu se tornou escuro, quando o riso se tornou em pranto, quando os olhos finalmente creram, quando tristemente compreenderam, se Deus diz, assim será. Breve virá, breve
Sou fã dos arautos do rei, mas isso pode ser um defeito, não faz mal, não me tenho dado mal com isso. Esta mensagem aqui é a mensagem agora, para agora. Isto vai acontecer. Quando? Não sei. Só sei uma coisa, não falta muito. Isso eu sei. Eu tenho a certeza. Costumo a seguir de forma regular um jornalista adventista chamado José Júlio, peço desculpa, agora está, Júlio César Prado. Júlio César Prado. Este aqui é o verdadeiro nome dele. Júlio César Prado. Ele viveu durante algum tempo nos Estados Unidos e saltita entre os Estados Unidos e o Brasil. E é um homem que é muito curioso em tudo quanto poderá acontecer e vai acontecer e acontece, relacionando sempre com o futuro, relacionando sempre com a breve vinda de Jesus. Em 2019 ele escreveu uma publicação, um texto muito interessante, que eu gostaria que nós víssemos o papel profético dos Estados Unidos. Vamos ler o que ele escreveu. Há bocado tive alguma dificuldade de ler, mas agora creio que vai ser possível. Vamos então avançar? O papel profético dos Estados Unidos. A dragão com cara de carneiro. Um documento confidencial da Direção de Plano de Defesa, contendo a política militar da América para a nova ordem mundial, é entregue ao jornal The New York Times e revela que o primeiro objetivo dos Estados Unidos é prevenir o aparecimento de um rival que represente uma ameaça para o mundo. Apocalipse 13 descreve dois poderes, aos quais o seu autor chama de bestas ou monstros, que vão dominar o cenário mundial no fim dos tempos e perseguir as minorias que discordarem da sua política global. Só este capítulo dá muitos cultos. Tão logo foi desencadeada a Guerra do Golfo do Pérsico, no início de 1991, os Estados Unidos mostraram a sua superioridade não apenas sobre o Iraque, mas diante de todo o mundo. Esta superioridade mudou o pensamento de filósofos que há alguns anos, pregaram o declínio americano e hoje reconhecem o país como a primeira potência política e militar do mundo. A revista Times, por exemplo, refere-se à nação americana como a única superpotência remanescente no mundo. Por sua vez, o escritor Carlos Krauthammer assegura que não há perspectiva no futuro imediato do surgimento de qualquer poder para rivalizar com os Estados Unidos. Já Yasser Arafat, referindo-se ao novo status americano, chamou Washington de a Nova Roma. Por sua vez, o escritor... já estamos. Porquê? Peço desculpa. Porque a antiga Roma foi a superpotência da sua época, sem rivais, e os Estados Unidos ocupam agora esta posição. O símbolo usado por Arafat naturalmente evoca de imediato uma interpretação do capítulo 13 do livro de Apocalipse, segundo a qual os Estados Unidos, representados pela besta, parecendo cordeiro, de 2 chifres, no verso 11, surgem por volta do tempo em que o papado recebeu a sua ferida temporária com o fim da sua supremacia de 1260 anos no século XVIII, 1798. Embora o animal simbólico de Apocalipse 13 tenha surgido
num estilo soft, refletindo características pacíficas, de liberdade religiosa e de democracia na América do Norte, brevemente estará falando como o dragão, exercendo toda a autoridade da primeira besta na sua presença e dando fôlego à sua imagem, como dizem os versos 11 e 15 de Apocalipse 13. Quem é aquela primeira besta na sua presença? Roma, e a América é agora a nova Roma? Estes comentaristas inconscientemente estão dizendo que os Estados Unidos, pela primeira vez em sua história, estão desempenhando o seu papel profético. Roma tinha a máquina de guerra mais poderosa da época, algo que o mundo nunca tinha visto. Os seus soldados possuíam os melhores equipamentos e eram os mais bem treinados. Nenhuma outra potência chegava perto. Se a Grécia de Alexandre Magno dominou a Medo-Pérsia de Ciro, que havia conquistado a Babilónia de Nabucodonosor, a Roma de Júlio César simplesmente subjugou a Grécia. Os Estados Unidos também conseguiram uma superioridade militar incontestável no mundo. O presidente americano controla o maior arsenal bélico do planeta, com cerca de centenas de mísseis nucleares. O exército americano pode mostrar a sua força em quase qualquer parte do planeta num curto espaço de tempo. Não é nenhuma novidade que, na defesa dos seus interesses, os Estados Unidos são duríssimos com outros países. Isso até os americanos e os aliados reconhecem. Gore Vidal comenta: os Estados Unidos sempre agem de má fé com outros países. Sejam sempre cautelosos ao lidar conosco. Interferir nos outros países é um hábito que não devemos perder. Para o escritor, o Estado americano é um império brutal que aumenta a cada dia a vigilância policialesca sobre todos e mantém 3% da sua população adulta, 6,6 milhões de pessoas, em prisões. Um dos aspectos criticados pelo professor James Petras, no livro Hegemonia dos Estados Unidos, no Novo Milénio, esta impressora Vozes 2000, é a mania americana de ajudar a derrubar governos e esfacelar sistemas que não se alinham com a sua filosofia e depois abandoná-los à sua própria sorte. A vontade de destruir não é correspondida pela vontade de criar, comenta ainda Petras. Ele vê um descanso maligno nos Estados Unidos, no caso dos russos, por exemplo, que hoje têm um nível de vida pior do que o falido regime comunista. Não há apoio efetivo para a reconstrução de um novo modelo de desenvolvimento. Apesar de alguns detratores convictos, os Estados Unidos têm os seus defensores ardorosos. Muitos líderes estrangeiros aceitam com prazer a preeminência de Washington. Afinal, como uma Rússia, China ou mesmo Japão dominando o mundo, a situação poderia ser mais instável e pior. Porém, não gostam do seu estilo arrogante. A maioria dos americanos não se interessa pelo que acontece fora do seu país. Para muitos deles, a América é o centro do cosmos. Às vezes, os líderes americanos falam e agem como se tivessem um mandato divino para governar o mundo. Esta postura tem raízes sociopolítico-económicas, como observou Moisés Naim, editor e periódico de Foreign Policy. O conceito de triunfalismo tem mais a ver com a economia do que com qualquer outra coisa. Os americanos são pragmáticos e gostam de eficiência. Em geral, quando decidem fazer alguma coisa, há boas chances de obterem sucesso. Tendo sido vitoriosos nas 2 guerras mundiais e tendo triunfado economicamente no contexto global, eles se veem no direito de liderar o mundo. Como aconteceu no passado, Apocalipse 13, quando fala do surgimento de uma segunda besta,
aponta a união futura do maior poder político do planeta ao maior poder religioso para estabelecer um domínio global. Nessa ocasião, os que não tiverem a marca serão excluídos do mercado de consumo e perseguidos, como diz a Bíblia. A facilidade sempre crescente de monitorar os hábitos de vida de pessoas comuns, na atualidade, pode sinalizar que esse tempo não está muito longe. A historiadora da Universidade de São Paulo, Anita Novinsky, afirmou que a Inquisição só não foi pior que o nazismo porque não tinha a mesma capacidade tecnológica. O problema, na verdade, não é das máquinas, mas é dos homens que usam para multiplicar perversidades. Para Donald Trump, os Estados Unidos possuem o maior arsenal bélico do planeta. Então, o que falta? Há superpotências? Há gente capaz de fazer tudo como quer. A inteligência artificial aumentou de uma forma extraordinária. E hoje em dia, fraudes é o que mais é o que mais há. Não há muito tempo, no primeiro trimestre do ano antigo de 2024, já foi há muito tempo, recebi uma mensagem por WhatsApp com a fotografia da minha filha mais velha e que dizia o seguinte: pai, este é o meu novo número de telemóvel. O outro avariou e está a ser reparado. Todos nós sabemos que podemos tirar o chip que lá está dentro e colocar noutro. Este é o meu novo número, é transitório. Em breve terei outra vez o mesmo. Mas tenho que fazer um pagamento urgente e preciso com toda a urgência e dá-me um valor, não era muito grande, era um pouco inferior a 1.000 euros. Podes fazer a transferência para este número? E eu, como já tinha sido alertado para este tipo de fraude, suspeitei que pudesse ser mais uma fraude. E então respondi, estabeleci um diálogo com a minha filha, entre aspas, pseudofilha, dizendo, olha, neste momento não tenho disponibilidade para poder fazer essa transferência. Será que um valor, e eu propus um valor muito inferior, não poderia já ajudar-te? E ela disse, não, pai, a pessoa, não consigo. Eu já sabia que era uma fraude. Pegando nisto, primeiro ato que eu tive depois disso foi passar nas autoridades e divulgar o que me tinha acontecido. Mas o que é que me chamou mais a atenção? Nunca a minha filha me chamou por pai. Nunca. E quando eu vejo a fotografia da minha filha, que essa eu conheço até de olhos fechados, e ela trata-me por pai, imediatamente veio logo à mente, isto é uma fraude. Só que eu quis estabelecer um certo diálogo para não deixar escapar, entre aspas. O que é certo é que quando eu disse que não tinha capacidade económica para poder ajudá-la no momento, ela disse, ok, obrigado. Entretanto, faço a denúncia e quando vou a retirar, o número está lá, mas a fotografia já era de outra pessoa. Eu disse, a fotografia que estava, disse às autoridades, era esta, agora está esta. O que vem confirmar a tentativa de fraude. Isto é o dia a dia. Não pensemos que foi só, já nem me recordo quando foi, mas foi há algum tempo. Hoje em dia isso não acontece? E de que maneira? Quantas pessoas estão a ser dominadas pelas inteligências artificiais? Quantas pessoas não estão prontas
a defraudar, seja o que for. Qualquer dia, esse dia já esteve mais longe, nós seremos todos catalogados. E ou estamos no conjunto e fazemos parte da massa, ou, se somos diferentes, vamos ser muito perseguidos. Jesus diz que haverá um grupo de pessoas com uma crença especial que vão ser muito perseguidos. E muitos serão mortos. Que características são estas? Apocalipse 12, 17. Então, o dragão, sabemos que o dragão é sempre referenciado a Satanás, o inimigo, irou-se contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. Mas que igreja? É aquela que tem estas duas características. E o resto da sua semente também tem estas duas características. Quais são elas? Guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quando, por vezes, converso com pessoas que me falam, eu vou dar até em termos profissionais, muitas vezes me solicitam trabalhos ao sábado e eu digo não posso fazer esse trabalho porque é um dia santo e separado de Deus. Eles perguntam sempre, mas como é? Onde é que isso está escrito? Então não é o domingo o dia santo? Não. O dia santo é o sábado. E eu uso sempre como exemplo a morte de Jesus. Jesus morreu em que dia? Na sexta-feira. E o que é que aconteceu nesse mesmo dia, antes do pôr do sol? Foi enterrado. E quando surgiu o primeiro dia, Maria Madalena e mais duas mulheres foram ver, o que é que elas viram? Mas isto está aberto. Roubaram o nosso Senhor. Conhecemos esta história. E está lá alguém sentado que disse, não, ele ressuscitou. Estão aqui as vestes dele dobradas. Jesus descansou em que dia? No dia que ele disse que deveríamos descansar. Até na sua morte santificou o sábado. Quem sou eu para defraudar esta verdade que é a nossa verdade? E como nós sabemos que em termos proféticos, se esta verdade não for dita pelo menos 2 vezes, pode ser falsa. Apocalipse 14, 12 também diz. Aqui está a perseverança dos santos, ou a paciência dos santos. Aqui estão as duas características, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Meus irmãos, eu estou convencidíssimo, não estou convencido, estou convencidíssimo que muito em breve Jesus voltará. De que lado estarei? Estou vivo? Não sei. Os meus cabelos já mostram que já estou numa fase avançada da minha vida. Muito mais de metade da minha esperança de vida já foi vivida. Mas se eu morrer, como é que eu estou? Depois da minha morte, poderei modificar alguma coisa? Então, como é que eu estarei quando morrer? Não será esse o momento da segunda vinda de Jesus? Para mim, como morto? Depois desta morte, mesmo que se passem milhares de anos, vou continuar morto eternamente? Jesus diz que voltará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
E como é que eles vão ressuscitar? Ei, com dor, porque eu já estou na idade do condor. É dar condor aqui, condor ali. Repararam que eu não me ajoelhei, porque não consigo. Se me ajoelhar, arrisco-me a não poder poisar de novo o membro inferior direito no chão. Quando tive uma lesão há muito tempo, fui ver um especialista, um ortopedista que eu conheço muito bem, que eu tenho muita confiança, e ele diz, olha, estás proibido, posso-te pôr aí uma prótese, não te garanto que seja fiel para sempre, mas ficas proibido de ir a Fátima. Para aqueles que não são de cá, Fátima é um lugar santo, segundo o que dizem, onde as pessoas, para cumprir as suas promessas, têm que se pôr de joelhos. E ele diz, não podes ir a Fátima, não podes te pôr em joelhos. E então eu prefiro ficar em Setúbal. E não me ajoelho mesmo em Setúbal. Não é isso que vai impedir que eu seja ressuscitado. Porque ressuscitado, o meu joelho será novo. O meu pensamento será novo. A minha vontade de ver Jesus será realizada. E isso não é só para mim. É para qualquer um de nós que aceitar o dom de Cristo na cruz. Se eu aceitar, e se aceitar sempre, se for fiel até à morte, Deus dar-me-á o quê? A coroa da vida. E eu desejo muito ter essa coroa. Permita Deus que no céu possamos ter momentos de louvor, recordando do que se passou. Mas nessa altura as lágrimas serão de alegria e não serão de tristeza, porque pode acontecer não ver muita gente, mesmo aquelas pessoas que eu amo. Mas a alegria de ver Jesus. E ele diz que nós estamos registados aonde? Nas suas mãos. Vai ser a única marca do pecado que vai existir eternamente. As marcas nas mãos e no lado de Jesus. E nos pés, evidentemente também. Possamos nós tocar nessas marcas, porque é sinal que estamos com Cristo. É a minha oração esta manhã.